Uma noite poderosa e gloriosa a todos. Mas hoje vamos falar sobre o fato de que a Rússia, de repente, começou a ter problemas de um lado, de onde não esperava. Estou falando da Romênia, da União Europeia. Aconteceu o que, em princípio, já era esperado que acontecesse. Porque enquanto centenas de drones voam entre a Ucrânia e a Rússia, indo e voltando, naturalmente alguns deles poderiam acabar indo para outras regiões, e foi exatamente isso que aconteceu. Todos lembramos do caso na Polônia, onde drones ucranianos foram confundidos como russos, e depois identificados corretamente, mas foi uma situação complexa. E em um dos países do Báltico, também já entrou um drone ucraniano, inclusive mais de uma vez, e dessa vez os ucranianos tiveram sorte com o drone, na verdade com o droninho. No fato de que nada explodiu, caiu um aparelho voador e só isso. Mas aqui caiu um drone russo no telhado de um prédio residencial na Romênia. E agora todos esses países da União Europeia estão expressando profunda preocupação. Naturalmente, os romenos estão tão preocupados quanto possível e já estão tomando medidas ativas por lá. Além de expressar preocupação e postar vários emojis e status no Facebook no grupo oficial. Resumindo, algo aconteceu, tudo saiu do controle. Alguém diz que foram os ucranianos. Agora vamos analisar em detalhes o ocorrido na Romênia, a situação na linha de frente e os problemas da Ucrânia com os húngaros. Lá, o problema surgiu de onde não esperavam. Esperaram até tirarem o Orbán e, no fim, ele acabou sendo removido. Veio o Magyar, que continuou a política do Orbán e ainda acusava o Orbán de ser um fantoche da Ucrânia. E no final, acabou que tudo não era como se pensava. Então, o que dizem aqui? Um drone russo atingiu um prédio residencial na Romênia. Reação de Bucareste, da OTAN e da UE. Aqui nos dizem o seguinte: na noite de 29 de maio, um drone russo atingiu um prédio residencial de vários andares na cidade romena de Galați ou Galați. Alguém me corrija aí, quem mora na Romênia? Onde é que fica o assento? O drone atingiu o prédio na altura do 10º andar. Depois disso começou um incêndio, 2 pessoas ficaram feridas e 70 pessoas foram evacuadas do edifício. A situação é grave nas fotos. Dá pra ver que um dos apartamentos foi totalmente destruído pelo fogo. Técnicos em explosivos confirmaram que todo o explosivo do drone detonou e não há risco de nova explosão. Na verdade, essa casa já não precisa de mais nada. Primeiro, o aparelho foi chamado de não identificado, mas após investigação, o Ministério da Defesa da Romênia concluiu que era russo. Durante a noite, a Federação Russa usou drones para atacar a infraestrutura civil ucraniana perto da fronteira, e um deles atravessou e caiu aqui. Existe, é claro, outra possibilidade. Por exemplo, que algum dos lados tenha conseguido um drone russo, o que não é tão difícil de fazer, e como provocação tenha derrubado ele no telhado. Existe também essa versão, estou mencionando isso para mostrar tudo o que está circulando agora no espaço informacional. Agora, a versão oficial. O drone russo queria voar para a Ucrânia, não conseguiu chegar, voou para a Romênia e foi lá que acabou caindo. Aqui também é interessante porque ele explodiu, pois aparentemente esses drones comuns, ao perderem conexão não com a de Berlim, mas com a própria estação de controle. Acho que não explodem, mas podem haver versões diferentes. Não sou especialista. Comentem o que acontece e como funciona. Se um drone de combate carregado perder o sinal de rádio, for interceptado ou algo semelhante acontecer. Então, os romenos não o derrubaram. Eles acionaram 2 caças, acompanhados por um helicóptero, mas não derrubaram. Ligue primeiro, só passaram 4 minutos entre cruzar a fronteira e a queda. O que precisa ser coordenado com a liderança, tiros, interceptação e tudo isso. Nada deu certo, como resultado esse drone caiu, e depois esse não foi o único drone. Perto da vila de Bessist, ou Bessest, os moradores locais encontraram outro drone com envergadura de cerca de 3 metros, sem explosivos, enorme, talvez de reconhecimento ou outro tipo. E naturalmente, Bucareste começou a pedir tanto à OTAN quanto aos líderes europeus para lidarem com essa situação como um todo. Correto, falo isso sem nenhum sarcasmo, porque se algo assim acontece em um país, em um estado, isso precisa naturalmente ser resolvido. E um problema moderno, como se sabe, exige soluções modernas. Por isso Bucareste está investigando tudo agora. Não sei o quão adequadamente ou objetivamente, mas ainda assim tentam investigar com métodos rigorosos e declarações correspondentes. Se você está cansado de política, eu tenho outro canal, não me canso de repetir, um canal científico chamado Americanos na Lua. Esse canal maravilhoso, você pode se inscrever nele passando o cursor do mouse sobre o sino
e imediatamente ter acesso a um monte de materiais. E também sobre o combate ao obscurantismo, como os contatados, quem construiu as pirâmides com os Anunnaki, e também há resumos científicos bem interessantes, por exemplo, sobre os problemas da cosmonáutica e sobre a construção de uma base lunar pelos humanos. E muito, muito mais. Então, inscreva-se. Isso é extremamente interessante, ainda mais porque novamente quero enfatizar. Não tem política lá, e são apresentadas notícias interessantes, fatos, artigos e minhas próprias reflexões sobre tudo isso. Então é isso. Assim, por exemplo, após a queda desse drone, a Romênia imediatamente fechou o consulado-geral da Federação Russa em Constança e, além disso, expulsou o cônsul-geral Andrei Kozilin, declarando-o persona non grata, e quem fez esse anúncio foi ninguém menos que o próprio presidente da Romênia, Nicu Jordan. Os romenos realizaram a reunião do Conselho Supremo de Defesa do país, eles convocaram, é exatamente por esse motivo que a queda do drone foi chamada de incidente mais grave que afetou o território do país desde o início da guerra agressiva da Federação Russa contra a Ucrânia. Prometeram tomar medidas proporcionais, e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa respondeu. Maria Zakharova afirmou que as retaliações à declaração do cônsul-geral russo como persona non grata e ao fechamento do consulado-geral serão rápidas. Pelo que me lembro, a Romênia é um país bastante amigável com a Federação Russa. Posso estar enganado, mas pelo menos foi isso que li, vi e ouvi de conhecidos. De repente, houve aumento de tensão. Claro, a Romênia não é o país mais rico e poderoso, mas mesmo assim, a opinião dela na União Europeia sobre tudo isso que está acontecendo pode ser considerada um fator importante. O que acontecerá depois ainda não está claro, mas o fato de ter surgido um novo motivo para escalar novamente a guerra, impor novas sanções à Rússia, provavelmente dar mais dinheiro para Zelensky como defensor de toda a Europa contra os ocupantes. Bem, no final das contas, é isso que aparentemente vai acontecer, talvez não, mas me parece que tem cheiro de dinheiro novo. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Outro problema da Federação Russa, pelo menos é assim que os analistas ucranianos avaliam, e o mais interessante é que os analistas russos avaliam de forma oposta. E na verdade, isso acontece desde o início da guerra, se não antes. Dizem que o exército da Federação Russa recuou em duas frentes principais. Um especialista comentou sobre as mudanças na linha de frente. Na verdade, esse especialista é meio duvidoso, que para todos os barbeiro, ele está sempre com uma cara séria e complicada. Parece que ele não terminou de comer os vareniques no restaurante mais próximo chamado Keep. Mas de qualquer forma, vamos ver o que ele pensa sobre isso. Então ele diz que a Rússia tem problemas não só com o avanço, mas também em manter certas posições. Aliás, o cargo dele é chefe do Conselho de Reservistas das Forças Terrestres das Forças Armadas da Ucrânia. O que isso significa? Eu não faço ideia. Ele escreve que nas regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk, eles já estão avançando, ou recuando, não, eles estão avançando, desculpe. E, segundo ele, a Rússia continua ameaçando com novos ataques massivos contra Kiev. Não é só você que comenta isso, Mótica. Bem, por exemplo, Shoigu, que pelo segundo dia consecutivo, afirma que estamos preparando um ataque de retaliação, e esse ataque de retaliação já foi anunciado em todos os lugares. E a OTAN já expressou sua profunda preocupação. Está tão preocupado que nem consegue comer, e todos os outros também estão extremamente preocupados. Temos um mundo de pessoas e estados preocupados. Mótica diz que mesmo no auge dos atuais ataques massivos, a Rússia está praticamente operando no limite de seu potencial. E para acumular novos mísseis, o Kremlin precisa de tempo, recursos, finanças e capacidade de produção. Resumindo, novamente os mísseis estão acabando e só devem durar 2 semanas, essa é a situação. Eu, por um lado, entendo esses barbeiros, o que colocam na cabeça deles, através desses manuais, dessas, digamos, pílulas de memória, é o que eles repetem, mas às vezes isso é extremamente estranho. Especialmente quando se trata da falta de mísseis. Quantas vezes já falaram, acho que dezenas de vezes, que de um lado estão acabando os mísseis e do outro também. Mas vocês aí têm um monte deles. Tanto na Ucrânia quanto na Rússia existe míssil que é enviado para matar pessoas. Infelizmente, não sabemos quando isso vai acabar. Mas a situação está escalando e já ocorre agora. Por exemplo, eu literalmente li recentemente que em Yamal houve um alerta aéreo. Especialistas ucranianos, digamos assim, declararam que isso foi obra deles
e esse alerta aéreo foi causado por ataques de mísseis, até mesmo em Yamal. Talvez, dizem as pessoas, inclusive os participantes do nosso chat. Aliás, inscreva-se, aponte a câmera do seu telefone ou smartphone para esse código QR e entre lá quando quiser. Ou tem um link direto na descrição. Clique na descrição do vídeo e você também vai para lá. Então dizem que talvez seja um alarme de treinamento, talvez tenham detectado um drone, alguém disse que detectaram um míssil balístico, tem várias opiniões, por enquanto são só opiniões. Se você souber exatamente, escreva sua opinião nos comentários. Ou melhor ainda, compartilhe informações precisas que você tenha. No Distrito Federal dos Urais e em toda a região, pela primeira vez, foi declarado o alerta de ameaça de mísseis. Está em vigor nas regiões de Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan, Tyumen, nos distritos autônomos de Khanty-Mansiysk e Yamalo-Nenets. Além disso, suspenderam o funcionamento dos aeroportos de Ekaterimburgo, Chelyabinsk e Perm. E a mensagem é a seguinte: mantenha a calma, fique atento, procure abrigo no local mais próximo e permaneça em um lugar seguro até o fim do alerta. Há ameaça de ataque com mísseis, então o que vemos aqui provavelmente não são drones, mas sim ataques com aqueles próprios mísseis. Talvez sejam flamingos rosas, talvez outros tipos, mas tudo isso é bastante complicado e realmente perigoso. Além disso, o alerta de ameaça de mísseis foi declarado também no Tartaristão, no Krai de Perm, na região de Samara, enfim, em muitas regiões e distritos diferentes. Por isso, não se sabe o que acontece lá agora. Novos bombardeios podem ocorrer novamente. Li recentemente que, de fato, isso está acontecendo. As refinarias de petróleo estão sob forte pressão atualmente. Nessas condições de uma guerra tão onipresente, tão abrangente, o que fazem os líderes da Ucrânia? Eles querem trazer 8 milhões de pessoas de volta à Ucrânia. Fiquei surpreso, pois antes diziam que 6 milhões tinham saído, mas foram 6.500. E aí, de repente, Sibiga, esse sujeito maravilhoso, com um colete administrativo para a cabeça, contou que saíram 8 milhões de pessoas e que, mais uma vez, pretendem trazer todas essas pessoas de volta. Ontem li uma notícia sobre a criação de um novo ministério, o MyNet. Já existia um Ministério da Unidade, mas o ministro quase foi preso. Era Chernyshevka do Zelensky, e agora estão criando um novo ministério. Ele também tem um nome parecido. Algo sobre unir tudo, que todos os ucranianos são unidos. Enfim, esse é o interesse principal. E pelo visto, dá para criar um novo orçamento para isso. Colocar alguns dos seus próprios afilhados, parentes, filhas nos cargos certos e tudo vai continuar como sempre foi. O ministério funciona, o orçamento é gasto, mas os resultados não aparecem. Como disse um personagem dos nossos programas, estamos satisfeitos com o nosso trabalho, mas infelizmente não houve resultados. Ou os resultados são sem sentido ou infundados. Agora vou tentar encontrar para vocês esse grande homem. Então aqui está ele, acho que é o Pachaev, que cuidou do caso do Efremov, e aqui está o que ele diz. Estamos o mais satisfeitos possível com o nosso trabalho, mas infelizmente nosso trabalho não deu resultados. É assim, não deu resultado, então vamos passar para o próximo. Acho que o Madjar vai esperar por enquanto. E eu tenho um vídeo daquele mesmo Sibiri que eu anunciei para vocês e não tem como não mostrar. Isso é simplesmente um luxo, uma beleza. Ele mesmo, o terninho dele, o inglês dele, tudo perfeito. Vamos apenas ouvir o que ele está dizendo. Então, vamos ligar o som, ligar o Sibiri, Sibiri, no ponto, vamos lá. Da Nomo, até 6 e 8 milhões de ucranianos estão no exterior contra a própria vontade. Talvez você esteja forçado a ficar no exterior. Imagina, saiu do país e todos foram obrigados. Agora conseguiram emprego e recebem salário. Lá, uns recebem 1.000, outros 2.000, outros 3.000 e alguns até mais euros. E aí ficam lá, forçados pensando, meu Deus, quero voltar para o meu lugar. Sei lá, trabalhar como engenheiro ou numa fábrica por $300. Dá muita vontade, é o que contam, realmente, não sei. Aqui sem óculos, óculos de proteção, a potência para aguentar as ofensas, milhares de óculos ajudam a se proteger da radiação ionizante que penetra tudo. Isso é ultrapatriotismo, toda essa força. Agora não temos mais medo, junto com vocês. Para nós, isso realmente já se torna um desafio seguro. Sim, nós trabalhamos duro. Eu no trator, não me canso. Vocês se cansam? Repetir.
Diretamente, dizemos que serão tomadas as medidas necessárias, desenvolvidos os passos necessários para estimular ou criar condições adequadas para o retorno dos ucranianos para casa. Provavelmente vão obrigar e dificultar a obtenção de documentos, mas não acredito que farão algo de fato. Isso é para que os ucranianos, que sentiram e provaram o gosto de uma vida normal, que se sentiram pessoas, alguns pela primeira vez na vida no exterior e como especialistas requisitados. Para que eles voltem, é preciso criar as mesmas condições que no exterior: qualidade de vida, paz, padrão de vida, salário. A comida não é tão cara e, em muitos países europeus, já custa menos que na Ucrânia. Tudo isso precisa estar junto para que alguém pelo menos volte. E naturalmente também moradia e outras coisas. O que a Sibéria vai oferecer? Ou ele vai começar a ensinar inglês para todo mundo, ou talvez até convidar o Zaluzhny para ele dizer o seu good morning. Eu não sei, mas falar assim diante das câmeras é preciso prestar contas de alguma forma pelo que se diz. A ação é o principal objetivo estratégico. Sem dúvida, para isso devem ser criadas condições, antes de tudo, de segurança na terra natal. Pois é, isso é o fim da guerra, tio. O fim da guerra, quem pode garantir isso? Eu sinceramente não sei. Já assinaram um acordo com Trump sobre fornecer recursos a ele em troca de garantias de segurança. Queriam entrar na OTAN, nem que fosse com um pé só. Queriam entrar na Europa, e continuamos tentando estabelecer algum tipo de garantia de segurança para os ucranianos em seu próprio país. Isso também é um fato, isso também é verdade. Nós discutimos essas questões com nossos parceiros e também vemos que nem todos os países estão interessados no retorno dos ucranianos. De novo, ele se contradiz. Aqui ele diz que na Ucrânia serão tomadas algumas medidas para garantir uma existência digna para os ucranianos. E logo em seguida, ele fala de forma velada que estão sendo feitas negociações com representantes de outros países para que eles mandem os ucranianos de volta para casa. Como é que uma pessoa com um QI tão gigante e aparentemente o maior gânglio cerebral do mundo pode chefiar o Ministério das Relações Exteriores? Se uma ideia dele contradiz a outra, eu não entendo. Talvez ele quisesse dizer outra coisa, me corrijam nos comentários. Mas eu não faço ideia de como e por que ele foi escolhido para esse cargo. Ou seja, para quê? Entendo, foi colocado lá para fazer o que mandam, mas não sei como conseguiu subir na vida. Levando em conta a contribuição dos nossos cidadãos para o desenvolvimento das economias, considerando o nível de qualificação e a adaptabilidade deles nesses países, na verdade, ainda teremos que lutar pelo nosso povo. Sim, ainda precisamos lutar. Você vai organizar uma luta? Ou eles voltaram? Eles voltaram? A força? Eu digo que precisamos trazer de volta. Lutar, ele está pronto. Eu não sei quais métodos ele pretende usar para lutar, mas naturalmente, esses métodos não serão cavalheirescos. Em primeiro lugar, como foi em 2014. Lá, como um lutador contra o inimigo, usando cabos de paz de sapador, cabos de paz militares. Kuleba contou que, olha, vamos lá, documentos. Agora os ucranianos no exterior não poderão receber passaportes. Eles não poderão receber. Ele mesmo assinou isso. E é simplesmente absurdo o que eles fazem e faziam. E ao que parece, vem aí uma nova etapa de violência contra os direitos humanos. Bom, vamos dar uma olhada. Os primeiros aqui são blogueiros. O blogueiro Volok. Volok também tem algo mais forte para contar. Os líderes começaram com o jovem Lenin, fazendo discursos juntos. Ele diz que o salário dos soldados é enorme. Não entendo por que ele pisca diferente com cada olho. Provavelmente para que, como nos golfinhos, um lado do cérebro funcione, enquanto o outro, nesse momento, descansa. Não entendo por que ele pisca diferente com cada olho. Talvez para que, como os golfinhos, um lado do cérebro atue, enquanto o outro descansa. Nesse momento, o jovem Lenin está justamente descansando. Não sei se ambos os lados do cérebro estão envolvidos, mas acredito que a apresentação será interessante. O negócio por si só. Se é martelo, não dorme, só observa. Então o mercado faz o seu trabalho de tal forma que... A telemaratona cansou tanto todo mundo que até os jornalistas estão adormecendo. Sim, só para ser mais curto... Quem poderia sonhar com esses salários para um soldado comum dos nossos? Alguns anos atrás, quem poderia sonhar com esses salários? Sim, 20 mil grivnias, caramba, que salário. Isso dá quanto? 500 dólares? Uau! Eu não sei quanto esse blogueiro ganhava antes. Talvez ele trabalhasse como assistente júnior do zelador-chefe, e para ele 100 dólares parecia uma quantia enorme. Mas em tempos normais, eu tenho conhecidos, por exemplo, que faziam apenas trabalhos comuns de acabamento. Eles recebiam lá 1.000 ou 2.000 dólares, o que para a Ucrânia naquela época era muito bom.
E aqui são 500 dólares. E Volok ficou tão feliz que fez até Lenin jovem dormir. Isso é pesado. Hoje $1.000 é comum, por isso quase não se comenta mais. 1.000 dólares. Na nossa televisão, 1.000 dólares, e se ele cantasse como rapper sobre garotas e tiros, seria no mínimo interessante ver esse blogueiro. Depois temos mais alguém. Aqui tinha outro blogueiro, Babarenko, que também está planejando trazer as pessoas de volta. Estou falando sobre os mendigos. Sim. O blogueiro Bobarenko está aparentemente em sua garagem, como de costume, e fala a verdade na lata. Ou melhor dizendo, fala besteira. Então é preciso criar condições para isso. E isso tem condições. E isso seria a educação patriótica mais importante. Mas... Tio, antes da educação patriótica, as pessoas precisam ter o que comer e o que vestir para se sentirem humanas. Só depois vem o patriotismo. Se você nunca ouviu falar da pirâmide de Maslow, mas isso não é problema nosso. Vai haver uma influência cultural mesmo, tipo através de filmes, músicas e coisas assim? Sim, vamos cantar para pessoas famintas, especialmente quem veio da guerra ou está sendo forçado a ela em uma van. Lá tem músicas, especialmente daquela fedina, deputada Kines Avivania. Isso sim vai ser uma reviravolta, todo mundo vai correr imediatamente para defender o país, a Europa e a Nova Zelândia, qualquer coisa só para se juntar àquela cultura. Mas isso é simplesmente maravilhoso. Acho que os óculos de potência precisam ser colocados de volta no lugar. Espera. Mas mesmo assim, na melhor das hipóteses, se 40 ou 50 desses jovens voltarem depois de estudarem na Polônia, Alemanha ou Eslováquia, eu vou aplaudir e vou considerar isso um sucesso extraordinário para o país, se... Ou seja, ele não pretende criar condições para os ucranianos no país, vai transmitir os gritos patrióticos de Fedina para eles, aparentemente por alto-falantes nesse campo de concentração digital. E ele pretende trazer de volta aqueles que estão no exterior. Ou seja, vão mostrar para eles algumas cantoras ucranianas, vão mostrar alguns novos apelos, aparentemente, da Sibéria, e todos vão correr de volta às pressas. Quem ainda tem cabelo, naturalmente, vai voltar para a Ucrânia. Esse é um blogueiro maravilhoso, ouça, um verdadeiro gênio, mas é simplesmente um gênio do nosso tempo, um herói do nosso tempo, maravilhoso. Bem, no geral, acho que não há mais nada para discutir aqui. Já discutimos tudo, então só me resta desejar bom final de semana e dar tchau a todos. E agora, na minha opinião, todas as declarações do presidente são uma forma de obter o direito moral, caso seja necessário, de realizar um ataque preventivo contra a Belarus. Nunca tinha visto o presidente falar de medidas preventivas em seu discurso. Esse é o aviso a Lukashenko para não se moverem. Ele se moveu e o presidente ainda fala de forma gentil, Lukashenko, se você notou.